Você sabe quais são os tratamentos para o lúpus? No São Lucas 24 horas de hoje, o reumatologista Dr. Diogo Lacerda vai explicar sobre as causas e atualizações no tratamento multidisciplinar de pacientes com lúpus. No segundo bloco, o Dr. André Schier, diretor clínico e coordenador do pronto-socorro do São Lucas Hospital Center, vai falar sobre os primeiros socorros. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje nós vamos falar sobre o lúpus, uma doença que pode afetar diferentes órgãos e sistemas do nosso corpo, apresentando sintomas variados e muitas vezes de difícil diagnóstico. E para entender melhor o que é o lúpus, suas causas, sintomas e também as formas de tratamento, o São Lucas 24 horas conversa hoje com o reumatologista Dr. Diogo Lacerda. Olá, doutor, seja bem-vindo. Oi, Gabriele, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero aí nesse bate-papo a gente poder tirar algumas dúvidas, falar sobre uma doença aí que muitas vezes é confundida com outras patologias, para dar uma informação mais concreta e também contribuir para a saúde da comunidade. Então, justamente, doutor, o doutor puxou justo o gancho que eu ia aproveitar. Falando sobre essa doença, que é o lúpus. Doutor, explica pra gente o que é o lúpus. Ela é uma doença autoimune, mas ela vai muito além disso também. Explica pra gente, então, desmistifica o principal conceito sobre essa doença. Então, Gabriele, lúpus é uma doença muito comum, muito rara, que pode afetar principalmente mulheres jovens, né? Então, assim, é uma faixa etária que o lúpus acaba afetando é mulheres em idade reprodutível. Então, mulheres normalmente abaixo de 45 anos. Ela é uma doença autoimune, que ela pode ter vários acometimentos, né? Principalmente os mais comuns é a pele, por isso que existe, na verdade, tem uma divisão entre o lúpus cutâneo, que envolve só a pele, e o sistêmico, quando pega outros órgãos do corpo. Quando pega outros órgãos do corpo é muito variado, você pode pegar desde a sua articulação, pode afetar o rim, pode afetar o pulmão, pode afetar o cérebro, então assim, é uma doença heterogênea, por isso que eu falo, é várias doenças dentro de uma doença só. Então, num conceito geral, é uma doença autoimune, rara, que afeta mulheres jovens, que daí vai ter vários, que a gente vai conversar um pouquinho mais, tem alguns sintomas que vai nos dizer se possa ser essa doença ou não, para as pessoas ficarem às vezes mais atentas se pode ter essa doença, mas não achar que se tiver algum desses sintomas será essa doença. Então a gente acaba gerando doença onde que não tem, que não é o intuito. E doutor, por justamente, acho que essa é uma das principais dúvidas e que até mesmo dificulta muitas vezes o diagnóstico, é por ela justamente poder aparecer em várias regiões, né, vários órgãos. Uhum. Então, como que é feito essa questão do diagnóstico? Ela necessita de um histórico clínico do paciente, precisa de exames para ser feito, além dessa questão dos sintomas que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas como que é feito então justamente, o doutor explicou sobre a questão cutânea, sistêmica, existem diferentes diagnósticos para cada uma delas? Gabriel, então assim, tem essa divisão entre ser cutâneo, né, que é quando é só mais a pele, que normalmente quem acaba conduzindo é mais o dermatologista, né, porque pega mais pele, por isso que o lúpus, o nome lúpus eritematoso sistêmico, ele veio primeiro da pele. Porque a lesão característica do lúpus é um rash malar, uma lesão de pele que ocorre no rosto, que por isso que lúpus vem da palavra lobo, porque é como se fosse o focinho de um lobo, que é uma escama que faz nessa região malar. Então, lúpus eritematoso, porque é uma lesão na face eritematosa, avermelhada, e depois foi visto que essa lesão na pele poderia atingir órgãos internos, por isso que veio a palavra sistêmico. Né? Então o diagnóstico basicamente, aí envolve muita parte da reumatologia, é história, você tem que conversar com o paciente, são sintomas normalmente crônicos, não um sintoma que vai começar da noite, pode começar da noite para o dia, mas ele vai se perpetuar, então dificilmente você vai fazer um diagnóstico de lúpus, doutor, faz uma semana que eu estou com dor no corpo, não é difícil você fazer o diagnóstico nesse momento, né? Até porque quando tem quadros mais agudos, você vai pensar em infecções, né? Agora daqui a pouco está esquentando de novo, tem a dengue, chikungunya, então você pensa mais em quadros infecciosos que dão dor no corpo. Então, basicamente, o diagnóstico de lúpus é através da clínica, você perguntar que sintomas que o paciente está tendo, exames laboratoriais, exame de sangue, algumas vezes exames de imagem que possam te ajudar, e quando tem dúvida, principalmente na pele, às vezes até a biópsia da pele, por isso que o dermatologista é um especialista que anda junto para a gente fazer o diagnóstico. Você tem que ter um dermatologista normalmente acompanhando de maneira simultânea, porque às vezes essa lesão de pele pode ser lúpus, às vezes é a primeira manifestação, então a gente recebe esses pacientes da dermatologia,
como tem outras doenças que afetam a pele que mimetizam o lúpus também. Então, basicamente, é através do exame clínico, exames de sangue e às vezes biópsia. Doutor, falando já para a gente entrar nessa questão dos sintomas, que é uma parte fundamental e que gera também muitas dúvidas, quais são os principais sintomas do lúpus? Então, o doutor comentou sobre essa questão também da pele, que é visível, mas quais outros sintomas que estão associados? Então, assim, Gabriel, os sintomas iniciais a gente confunde com outras doenças, por isso que gera um pouco de dúvida e polêmica, digamos, no diagnóstico, que é fadiga, né? Então, fadiga, estou com fadiga, quantas pessoas não têm fadiga? Dor no corpo, né? Principalmente dores articulares, e uma dor articular que tende a ser pior de madrugada, tende a ser pior pela manhã, que a gente fala que é rigidez matinal, por ser uma doença inflamatória, não é uma dor do exercício, que você piora quando você força e melhora quando você está em repouso. A dor do lúpus é uma dor que piora quando você está mais parado. Então você tem a questão da fadiga, você tem a questão das dores no corpo, você pode ter muita queda de cabelo, que é outro sintoma também que confunde, né, principalmente na mulher jovem. Tem a questão da pele, que é bem importante, principalmente essa lesão na face, que lembra uma lesão espessada e eritematosa, avermelhada. E também pode ter feridas na boca de repetição, emagrecimento, pode ter febre. Esses são os sintomas gerais. Então, quando você tem um sintoma que perpetua por meses, mais de 3 meses, mais de 6 meses, que o paciente muda a rotina dele, não conseguir fazer as coisas do cotidiano, não consegue mais render no trabalho, opa, tá diferente ali. Aí esse paciente seria interessante fazer alguns exames de sangue que vai identificar se tem realmente alguma doença autoimune, que é o lúpus, né, que possa estar justificando esses sintomas. Isso eu falei dos sintomas gerais. Lógico que se você tem a pele, você consegue visualizar, vai te dar um indício. Se você vê a articulação, ela está inchada, está vermelha, está quente também, um indício que ali tem inflamação. E também, lógico, se o paciente está inchando as pernas, porque um dos órgãos mais preocupantes, ou o órgão mais preocupante é o rim. Então, quando o rim é danificado, ele começa a perder proteína na urina. E como a proteína sai na urina, você começa a ter inchaço nas pernas. Então, o paciente com esses sintomas, com inchaço na perna, tem que ver como é que está o rim, que pode ser o órgão que esteja perpetuando algum desses sintomas. E o doutor comentou sobre a questão de acontecer principalmente em mulheres, então, idade reprodutiva. Existe uma justificativa para isso, doutor? Uma causa de acontecer principalmente nessas mulheres? E outra dúvida que eu já aproveito a oportunidade para perguntar para o doutor é sobre a questão de, então, essa mulher, ela começa a apresentar esses sintomas na infância e é feito o diagnóstico. É uma doença que demora a se desenvolver, então acontece ali na vida adulta. Quando que geralmente é feito também o diagnóstico nessa paciente? Pode ocorrer o lúpus tanto na pré-menstrual, antes da mulher menstruar, e pode acontecer também pós-menopausa, mas é raro, mais raro ainda nessas faixas etárias. O comum é mulheres de idade fértil. Então, o grande fator que está envolvido com essa autoimunidade, está envolvido dessa atividade da doença é o estrogênio. Por isso que é o grande vilão em termos para a mulher, né, no sentido de ser o que pode ser o perpetuador ou o gatilho de ter a doença. Por isso que nessa faixa etária a gente tem mais o cuidado e acaba sendo onde que a gente consegue fazer o diagnóstico. Né? Então, tem fatores ambientais, a gente não consegue, às vezes, por exemplo, infecções, que pode ser o gatilho. Uma coisa que eu falei da pele, o grande vilão para quem tem lúpus é as ondas ultravioletas. Então, os raios ultravioletas. Então, por exemplo, o sol é inimigo de quem tem lúpus. Até as lâmpadas, essas lâmpadas de ambientes fechados também pode ser um gatilho. Então, você tem fatores que possam desencadear ou perpetuar a doença, como os raios ultravioletas, o estrogênio. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz, porque toda mulher de idade fértil pode engravidar. Justamente. Então, o primeiro fator que a gente já faz num paciente que tem o diagnóstico de lúpus, uma jovem que tem o diagnóstico de lúpus, é mudar a terapia anticoncepcional. Ele não pode repor estrogênio. Tem que colocar DIU, tem que fazer progesterona, tem que ser outro meio anticonceptivo, né? Porque o estrogênio acaba sendo o vilão, por isso a relação da parte da doença na idade fértil da mulher. Olha só que interessante. Então, mais uma vez, a mulher sendo o alvo de mais uma doença. Hoje a gente vê muito falar sobre isso, né? Que doenças que acometem mais a mulher. E doutor, falando justamente sobre essa questão ainda da mulher em idade reprodutiva. Tem as mulheres que não desejam, então, né, ter uma gestação, que não naquele momento, muitas vezes, mas há outras mulheres que desejam a maternidade. E aí, como é feito nessas pacientes que têm um diagnóstico de lúpus? Ela pode ou não pode engravidar? Então, assim, nós estávamos falando dos sintomas para quando o paciente terá o lúpus, então,
Vamos ver então uma mulher que já tem o lúpus, né? Recebeu o diagnóstico. Já tem o diagnóstico, primeira coisa, doutor, eu vou poder ter filho, eu posso engravidar, então isso é um receio, lógico, né? Porque tem pacientes com 20 anos, 21 que acabam tendo, e o lúpus, você falou bem ali, Gabriela, que é uma doença autoimune, é uma doença que não tem cura. É pro resto da vida. Já responde essa dúvida. É uma coisa, é uma doença como se fosse uma pressão alta, um diabetes, um problema de colesterol, tem que tratar pro resto da vida. Então, como o lúpus mexe, tinha a questão da doença autoimune, mulher de idade fértil, questão da parte hormonal. Há 30 anos atrás, basicamente o lúpus era considerado uma doença que não poderia se engravidar, que era muito perigoso você engravidar com a doença. Como o entendimento da doença foi melhorando nas últimas décadas, os tratamentos foram avançando, hoje você tem, com os devidos cuidados, a mulher pode engravidar e pode ter um filho normalmente, mas com alguns cuidados. Quais seriam os cuidados? Primeiro, ter a gestação ser planejada. Então ela tem que engravidar no momento que a doença esteja sem atividade nenhuma, porque vai ter 2 cuidados principais que a mulher tem que ter quando ela tem lúpus. Primeiro, a doença, e segundo, alguns medicamentos que a gente usa para o lúpus são teratogênicos. Então tem alguns medicamentos que a gente tem que tirar antes da mulher engravidar, porque senão se ela engravida, como é que a gente vai tratar a doença se a gente não pode usar os remédios? Então hoje, com os devidos, então é planejamento, então é uma coisa que no primeiro momento você vai ter o diagnóstico, pelo menos por 2 anos não vai poder engravidar, vamos ver como que a doença vai evoluir, porque você pode fazer um diagnóstico, fazer um tratamento e ela evolui super bem, daqui 2 anos ela está assintomática e muito bem de qualidade de vida, mas às vezes a doença está se apresentando. Então ela pode piorar no primeiro ano, você pode ter surpreendido, doutor, eu estou fazendo o tratamento e eu só estou piorando, quer dizer, a doença está se mantendo ativo, nós vamos ter que aumentar o tratamento. Então tem que ser planejado, sabe? Fazer no momento adequado, mas uma mulher com lúpus hoje fazendo o planejamento no momento certo, pode ter uma gravidez, digamos, até tranquila e que esteja um desfecho feliz. Agora, outra dúvida que eu acho que vem relacionada a isso também, doutor. Tem a carga genética, então essa mulher com lúpus, ela pode passar esse lúpus, por exemplo, se ela tiver uma filha menina, que eu acho que provavelmente essa é uma dúvida que o doutor ouve também. Então, tive o diagnóstico, a minha filha vai ter lúpus ou ela pode ter lúpus? Como que essa doença também se manifesta dessa forma? Como eu falei, tem a parte do hormônio, que é o grande fator na mulher, e tem a parte genética. Então, assim, vai ter uma também. uma mãe que tem uma filha, ela tem mais chance de ter lúpus, apesar que a maior chance é não ter. Digamos assim, ela tem mais chance de uma mulher que não tem lúpus, mas mesmo assim a chance não é tão grande. Pequena. É pequena, mas é maior. Tem estudos mostrando que irmãos monozigóticos, que são iguais, têm uma prevalência maior de ter lúpus do que irmãos dizigóticos, mesmo para gêmeos. Então a carga genética tem influência sim. Né? Então quer dizer, se a paciente tem lúpus e teve uma filha, só vai ser investigada alguma coisa se tiver sintomas. Perfeito. Porque o lúpus, não existe um exame que vai dizer que você tenha a doença sem ter a manifestação clínica. Essa era a minha outra dúvida. Tanto que eu tenho mãe e filha que tem lúpus, pacientes que têm e assim, pensa, eu já tenho aqui 16 anos de reumatologia, eu tenho só, digamos, mãe e filha, 2 pacientes, digamos, 2 mulheres que têm a filha que também tem lúpus, que fazem o tratamento, graças a Deus elas estão super bem hoje, mas tem essa questão que é mais comum. Mas assim, não é, eu não vou ter filho porque ela tem mais chance de ter lúpus, eu vou evitar a gravidez. Não, é um risco que se corre, mas existem outras doenças genéticas também que podem. Se as mulheres forem pensar em não ter nenhuma doença no filho, não dá para ter filho hoje, porque a nossa genética até mistura com a do marido, então tem várias doenças que possam ocorrer. A questão é você fazer uma, digamos assim, engravidar no melhor momento, né? Fazer os cuidados adequados com o seu ginecologista, para que evite problemas mais precoces daquela doença. E na evolução acompanhar. Mas se a filha é uma filha de uma mãe que tem lúpus, você só vai fazer uma investigação se tiver sintomas. Então não existe um rastreio, que você rastreie para saber se a pessoa tem um gene que vai predispor, porque vai depender do próprio organismo, né, essa questão. Porque assim, para você ter essas doenças, não é para quem quer, é para quem pode. Então você pode às vezes ter alguma alteração genética e mesmo assim não ter a doença. Então, se você for fazer exame numa criança para pensar numa doença autoimune, em muitas situações, você vai gerar um estresse desnecessário, porque você vai achar, às vezes, algumas alterações que nunca vai gerar doença. Então, assim, é um cuidado a mais. Bem, eu tenho lúpus, né? Minha filha, se começar a ter qualquer sintoma diferente ou parecido que eu tive, vai ter que fazer o acompanhamento e o diagnóstico no seu devido momento, se acontecer.
Mas assim, esse é um motivo, foi comentado sobre a gestação, o cuidado é engravidar no momento certo e não usar os remédios que não deve nesse momento. Agora, não o receio de, minha filha vai ter lúpus, porque a chance, apesar de ser maior, no geral é pequeno. O doutor falou sobre essa questão de ser uma doença rara, então, né? Então, não é algo de rotina no consultório, são pacientes muito específicos também, né, doutor? E existem outras doenças que vocês pensam nessa hipótese durante o período do diagnóstico do lúpus que acabam tendo maior prevalência? Doenças autoimunes também, justamente, que acabam se apresentando. O doutor poderia comentar um pouquinho sobre elas, geralmente? As doenças, assim, que a gente mais, nessa faixa etária que é um pouco mais prevalente, que gera dor articular, gera aquela dor que eu falei que dura mais de manhã, que tem aquela rigidez matinal, é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma outra doença reumática que ela é mais prevalente, ela chega até 1% da população os estudos, então essa é rotineira e é comum. Então o lúpus, ela vai entrar principalmente no quadro mais agudo de diagnósticos infecciosos, diferenciais, tipo dengue, chikungunya, outras viroses que possam ocorrer, né? Cuidar bastante também, pacientes jovens também podem ter câncer, então o paciente começa a emagrecer, começa a ter febre, começa a ter dor. Opa, será que é uma doença autoimune ou uma doença neoplásica também? Então você tem que abrir o leque para diagnósticos diferenciais. Mas em termos das doenças reumáticas, basicamente é a artrite reumatoide, que pega mais a articulação, e também acaba entrando no diagnóstico diferencial as doenças dermatológicas, né? Que é aquelas doenças que podem afetar a pele. então tem outras doenças que afetam a pele que podem mimetizar o lúpus, tipo hanseníase, outras doenças que pegam mais pele, que muitas vezes quem vai fazer o diagnóstico é o próprio dermatologista. Né? Então, às vezes acaba confundindo com doenças infecciosas, doenças cutâneas, e ter o cuidado também, doenças neoplásicas, às vezes pode dar uns sintomas um pouco diferentes, tomar um pouco de cuidado quando o quadro começa a evoluir de uma maneira um pouco diferente do que o habitual. Acho que é bem importante a gente falar justamente sobre isso, doutor, para esclarecer para a população que não é porque tem um desses sintomas que necessariamente vai ser lúpus, e nem só não ter esses sintomas também que não vai ter o lúpus. Então, só pra gente esclarecer também isso, ficar né, atento assim, né, pra população, assim, no geral, quando você for no médico, tem que fazer uma avaliação. Eu acho que assim, o paciente às vezes chega no consultório, doutor, tá aqui meus exames, peraí, me conta o que tá acontecendo. Quando que começou, o que que aconteceu, porque eventualmente, se for o diagnóstico, é uma doença hoje que os tratamentos evoluíram bastante. É que muitas vezes quando as pessoas ouvem falar em lúpus, talvez tiveram um conhecido ou um familiar que morreu do lúpus. Então fica estigmatizado que é uma doença que vai matar. E na grande maioria as pessoas não morrem. Então é uma doença que tem tratamento, que tem um acompanhamento e muitas vezes, na grande maioria, o paciente tem boa qualidade de vida. Com alguns cuidados, com algumas restrições, fazendo acompanhamento médico adequado, usando os medicamentos que há necessidade, que eu não sei, ali depois a gente vai comentar que o grande remédio mais usado que a gente acaba usando no lúpus, que daí que gera muita receio, é o corticoide. Que é justamente essa nossa pergunta de agora, doutor. A gente falou bastante sobre essa questão de ter os tratamentos, mas quais são eles? Porque justamente o doutor disse, são muitas áreas que trabalham em conjunto, a reumatologia principalmente. Então, vocês vão tratar o sintoma daquele paciente, aquela apresentação específica, ou existe um tratamento mais abrangente do lúpus? Então, assim, a grande droga que acaba tratando as inflamações, porque como foi falado, é uma doença autoimune. Então, o corpo começa a produzir anticorpos contra antígenos que é do próprio organismo. Então, você começa a fazer uma reação contra você mesmo. Então, o tratamento é você bloquear essa autoimunidade. Então, a droga que faz isso de maneira mais rápida, mais eficiente, é o corticoide. E, normalmente, depende de ser um órgão menos grave, por exemplo, articulação, pele é um órgão importante, mas é menos grave, você vai usar corticoide numa dose mais baixa. Agora, se você tem o rim afetado, se você tem o pulmão, se tem o sistema nervoso central, você tem que usar doses mais altas de corticoide. E esse uso de doses altas de corticoide acaba tendo os efeitos adversos do corticoide. Então, o objetivo do tratamento é você, no primeiro momento, tirar aquela inflamação com o corticoide e depois usar um medicamento que tem ação contra essa autoimunidade, uma droga imunossupressora, para você tirar o corticoide. Entendi. Né? A grande droga, a droga preconizada, que é usada, que 100% dos pacientes têm que usar para o lúpus, é a hidroxicloroquina. Né? Muita gente ficou conhecendo na pandemia por uma outra indicação, por um outro momento, mas a hidroxicloroquina é uma droga muito segura que a gente usa no lúpus. Então, o paciente que tem lúpus é a droga que a gente vai ter que usar de maneira
contínuo, né? Entendi. Aí, dependendo do grau de inflamação, de que órgão está afetado, você vai ver quanto de imunossupressão que você vai dar para o paciente, para ver que droga, para você conseguir segurar aquela doença e tentar o mais rápido possível tirar o corticoide, porque a gente comentou que é uma doença da mulher em idade jovem. E mulher em idade jovem não vai querer engordar, lógico, ninguém quer engordar. Mas é que é algo muito associado, justamente, mas né? o corticoide ele acaba tendo esses para-efeitos quando ele é usado em doses muito altas por tempo prolongados. Você não vai usar corticoide por 10 dias e vai inchar, né? Porque você começa a reter líquido, dá mais apetite, começa a ter algumas estrias, acne, são os efeitos do corticoide. Mas você vai usar na menor dose e no menor tempo possível. Muitas vezes, se é uma doença mais grave, você vai ter que usar por mais tempo, você vai ter que preconizar a saúde do paciente, mas é uma luta que a gente tenta usar cada vez doses menores e por tempos mais curtos. O doutor comentou sobre a questão das suas pacientes que estão com a doença estabilizadas, é isso, doutor? Então, o paciente, quando ele recebe um diagnóstico, é porque provavelmente ele tá com a doença ativa, é assim que a gente fala? É o flare ativo. Isso. E depois ele consegue, então, ter um controle melhor e ter uma qualidade de vida e tomar somente esses medicamentos, mas posteriormente pode acontecer de em algum momento se desregular, ele voltar ativa novamente, afetar outro órgão que não aquele que começou a doença? Explica um pouquinho. Então assim, o lúpus ele é uma doença que ela se manifesta com flare, que a gente fala. Você tem a evolução da doença e no meio do caminho você vai tendo atividades da doença. Pode ocorrer dependendo da doença, do paciente, mas é uma doença crônica com flares. Então esse flare pode ser dos mesmos órgãos que já foram atingidos no início da doença, mas tem o risco às vezes de afetar órgãos que não tinham sido atingidos. Por isso que o acompanhamento é o segredo de um bom tratamento para o paciente, né? Então você faz o diagnóstico e vai acompanhando o paciente, mas pode ser no meio do caminho que a doença entre em atividade. Quando entra em atividade, é aquele momento que você vai aumentar a dose do corticoide e ajustar os imunossupressores. Então, num primeiro momento, é uma doença que primeiro pelo diagnóstico, o paciente já tem aquele impacto na sua vida, na vida social, na vida familiar, etc. Então, no primeiro momento, vai ser uma carga grande de remédio, mas com o passar do tempo, o paciente vai estabilizando a doença. Primeira droga, você vai tirar o corticoide, e as outras drogas você vai tirando, vai desmamando, que a gente fala lentamente, até que o paciente fique com o mínimo de droga possível. Mas sempre a droga que não pode sair do arsenal é a hidroxicloroquina. Essa e mais alguma, ou só ela. Mas o tratamento, mas assim, dificilmente um paciente que teve um quadro leve, daqui 5 anos vai ter um quadro grave de lúpus. Normalmente, os primeiros 2 anos, a gravidade está nesse período. Se o paciente teve uma gravidade, vai se manifestar normalmente mais no início, mas uma doença que vem tranquilamente por anos, dificilmente vai ter uma gravidade lá na frente. Mas é uma coisa que você tem que ficar atento, porque o nosso sistema imunológico, e o que pode influenciar isso? O parte hormonal, que pode oscilar no meio do caminho, fatores infecciosos, a gente teve o Covid, né? Então o Covid é um gatilho para desregular o sistema imunológico, fatores externos como o sol, então assim, o paciente que tem lúpus tem que ter protetor solar, tem que usar protetor 30, protetor 60, porque o sol é um gatilho, ele ativa as células do sistema imunológico na pele. Então assim, esses cuidados e o resto é fazer um acompanhamento adequado com o seu médico, né? E se informar. Eu acho que o lúpus é importante a gente estar comentando, né? Porque apesar de ser uma doença rara, mas gera bastante dúvida, né? Até na classe médica mesmo, né? Então, assim, tem que cuidar porque às vezes as pessoas ficam se você tem a doença, tem um risco de ter uma gravidade maior, vamos tratar. Agora, de repente, ficar sofrendo uma coisa que você não tem, né? Ou se tem, já ficar achando que é uma coisa maior do que realmente deveria acontecer. Um exemplo, por exemplo, é o diabetes. Quantas pessoas com diabetes você conhece? Quantas pessoas que morrem do diabetes? A minoria. O lúpus é mais ou menos a mesma situação, quer dizer, você tem várias pessoas que têm lúpus, mas infelizmente uma ou outra acaba evoluindo com um quadro mais grave. Então você tendo o diagnóstico, fazendo o acompanhamento, é uma doença que a gente consegue dar muita qualidade da vida para o paciente, como eu falei, o paciente pode engravidar, pode ter seu filho, sua filha, e pode ter uma vida praticamente normal, mas com alguns cuidados. E doutora, ela por ser uma doença autoimune, ela pode predispor a outras doenças? Então, assim, um paciente, talvez essa seja uma dúvida, o paciente com lúpus, ele pode ter câncer mais facilmente por essa questão do próprio organismo já estar em combate contra ele mesmo, ou não? Ou é uma doença que ela trabalha isoladamente, digamos assim? É que assim, como envolve o sistema imunológico, é óbvio que pode ter outras doenças do sistema imunológico que possa estar envolvido, até mesmo doenças não reumatológicas, né? Pode ser tireoide, diabetes, porque você tem o sistema
sistema imunológico diferente, né? Entendi. A questão do câncer não tem uma relação direta que vá ter mais câncer, né? Mas você tendo um corpo mais inflamado, um corpo, vamos dizer assim, não na sua estabilidade normal. Você pode ser um gatilho, depende do fator de risco de desencadear alguma outra doença mais grave. Mas é difícil um paciente que tenha lúpus ter câncer, né? Ter as duas doenças simultaneamente. É uma coisa que é uma coincidência, assim, um quadro raro que pode acontecer, mas é um quadro mais raro ainda, né? Mas é uma doença que mexe o sistema imunológico, o paciente acaba ficando suscetível a algumas outras doenças, mas não que tenha uma relação direta, vamos fazer uma triagem para câncer, não, é uma coisa que você vai seguir a rotina como as outras doenças da idade, né? Perfeito. Mas com cuidado que, o paciente tem essa doença, ou ficar um pouco mais atento de alguma outra doença que envolva o sistema imunológico. Acho que essa é bem bacana. Doutor, pra gente encerrar, hoje a gente fala muito sobre estilo de vida, sobre prevenção, sobre cuidado, sobre saúde como um todo, né? No caso do lúpus, existe uma forma de prevenção do lúpus? Ou como o doutor disse, é uma doença que é para quem pode, não para quem quer, mas ainda assim há formas de prevenção? Ou uma pessoa que tem, ela vai acabar tendo, independente dessas modificações? Na verdade, se você tem a questão genética, se você tem algum fator ambiental que você possa entrar em contato, a questão da parte climática, tudo mais, mas as doenças autoimunes entram mais ou menos numa prevenção das doenças oncológicas, digamos assim, ou das doenças cardiovasculares. Que a gente reforça que é o quê? Ter hábitos saudáveis. Que é cuidar da obesidade, se alimentar bem, fazer atividade física. Então, todos esses cuidados, você vai ter o sistema imunológico mais preparado para uma intercorrência, né? A gente foi fazer agora uma comparação que aconteceu com o Covid há 5 anos, mas quem que morreu mais? Quem tinha perfil atlético definido, quem se alimentava bem, quem não tinha doença nenhuma, não. Quem morreu quem? Quem já tinha um problema imunológico. Porque o Covid foi uma doença o quê? Desregulou o sistema imunológico, que quem já tinha um sistema imunológico mais debilitado acabou desencadeando a doença. Mas, fazer um paralelo, as doenças autoimunes funcionam de maneira similar, no sentido, se você é saudável, se você se alimenta bem, se você faz atividade física, se você usa pouco remédio, se você tem pouca doença, não tem diabetes, não tem dislipidemia, porque muitas vezes essas doenças têm a parte genética, mas tem muitos pacientes que emagrecem e resolvem o diabetes. Que emagrece, resolve a dislipidemia, muda a alimentação, resolve alterações metabólicas. Então, no geral, é você ter hábitos saudáveis. E se você começar a ter sintomas que está diferente que o habitual, é lógico que tem muita doença que dá fadiga, que dá dor no corpo, que, vamos dizer assim, a grande maioria dos pacientes que têm fadiga não terão lúpus. Mas nesse nicho de paciente, lembrar, mulher jovem, né, abaixo da idade fértil, abaixo de 45 anos, que começa a ter sintomas mais persistentes, mancha no corpo, inchaço nas pernas porque perde proteína muitas vezes pela urina, dores pelo corpo, queda de cabelo, feridas na boca, é um sinal que, tem doença ali ou tem que ser pelo menos investigado e fazer os diagnósticos diferenciais adequados. Melhor descartar a hipótese do que demorar mais ainda, né, doutora? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E voltamos sempre, eu gosto de encerrar essa questão dos hábitos de vida, porque é o que a gente sabe, né? É aquela coisa, a gente sabe que tem que fazer o exercício, sabe que tem que se alimentar direito, e mesmo assim, muitas vezes fica esperando amanhã, mas a gente tem que começar. E eu falo isso como paciente também, né, doutor? Para dar aquele pontapé inicial. Mas eu agradeço a sua participação, fico o convite para vir mais vezes, foi uma conversa muito enriquecedora e que eu fico aqui, o convite então, doutor, novamente. Gabriela, obrigado, agradeço aí, espero que tenha sido produtivo, acho que é um assunto que a gente tem que colocar em pauta, né, porque eu acho que você falou, lógico, a informação é o melhor remédio, né, você saber o que procurar, como procurar, então essas informações aí que se alguma coisa já público conseguiu guardar, nem que seja pelo menos a questão de algum sintoma mais persistente, que não esteja resolvendo, cuidar sempre da pele, né, manchas um pouco, não é só o câncer, mas mancha que não está resolvendo, que está perpetuando, que está incomodando, procurar o especialista. Eu acho que não, é óbvio que hoje a gente tem a informação do Google, você tem a inteligência artificial que nos auxiliam, mas nunca vai substituir a questão médica, a questão da avaliação do exame, né? Porque muitas vezes tem alguns exames que dão alterado no lúpus, que pode ser lúpus ou não, quer dizer, então você tem que saber interpretar aqueles exames, mas é importante aí ficar a mensagem aí de prevenção, de informação, de procurar, quando tiver algum sintoma diferente, procurar seu médico de confiança, né? E se eventualmente tiver o diagnóstico, receber a informação correta, tratar, porque é uma doença hoje que a gente consegue aumentar muito o prognóstico e o paciente ter
muitas vezes uma qualidade de vida praticamente normal. É isso, doutor, muito obrigada. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre primeiros socorros. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. Em situações de emergência, cada segundo conta, e saber como agir pode fazer toda a diferença. Acidentes domésticos, quedas, cortes e até paradas cardiorrespiratórias podem acontecer a qualquer momento, exigindo uma resposta rápida e adequada até a chegada do atendimento médico. E agora nós vamos conversar com o Dr. André Schier, que é diretor clínico e coordenador do pronto-socorro do São Lucas Hospital Center, que vai nos orientar sobre o que fazer e o que não fazer em diferentes tipos de acidentes. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. Obrigado, o prazer é meu. E hoje nós vamos falar sobre primeiro socorro, um pouco sobre acidentes de fato, né, doutor? E quando a gente fala sobre acidente, é algo que não foge do controle muitas vezes, e em outros casos a gente consegue prevenir. Mas para a gente entender um pouquinho, o doutor trabalha no CIAT também, né? Eu gostaria que o doutor falasse sobre as diferenças, os principais tipos de acidente que a gente tem hoje, e que é comum aqui na nossa região, na nossa população. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, assim, acho que é importante a gente distinguir um pouco o que é acidente e o que é aquele acidente prevenível, né? Certo. A melhor forma da gente lidar com essa questão é a gente entender que boa parte das vezes alguma conscientização prévia ou alguma preocupação antes do fato acontecer é a melhor forma de lidar com o dano que eventualmente aquele trauma poderia gerar. Então, boa parte dos traumas poderiam ser evitados, né, se a pessoa simplesmente tomasse medidas simples ou medidas de conscientização que diminuem a probabilidade dele acontecer, né. Eu trabalho no CIAT realmente há uns 15 anos aproximadamente, né. O CIAT, ele é o serviço dos bombeiros, ele é o serviço do pré-hospitalar, ele é um serviço que é acionado pelo 193, e o objetivo do CIAT é o atendimento pré-hospitalar das vítimas de trauma. Na cidade e nas rodovias próximas da cidade de Cascavel. Então, assim, com a ambulância a gente acaba atendendo o trauma quando o trauma ele é moderado ou severo, quando é um trauma com alta energia ou com risco de uma lesão um pouco mais complexa. Nesses casos a gente acaba acionando a ambulância, prestando o primeiro atendimento, que é a estabilização e o manejo inicial, e transportando a vítima para o hospital. Né? Certo. E o doutor comentou sobre a questão de acidentes de baixa energia ou de alta energia. Essa é uma divisão também que a gente faz para poder entender quais são os tipos de acidente. Doutor, poderia falar um pouquinho mais sobre essa divisão e como que vocês lidam também com o manejo de cada um dos tipos, doutor? A gente faz uma avaliação com relação à natureza do acidente, né, o que foi que aconteceu, e então tem alguns acidentes de baixa energia, que são acidentes onde o potencial de lesão traumática despercebida ele é menor. Por exemplo, se eu bato a cabeça num objeto, no armário, se eu tenho uma queda da própria altura em casa, se eu tenho uma contusão no jogo de futebol, são exemplos de situações com baixa energia. Nesses casos, na maior parte das vezes, a lesão, ela não o trauma ele não é muito preocupante, na maior parte das vezes é um trauma leve, e o paciente geralmente tem poucos problemas para lidar com isso. Agora, existem alguns acidentes que envolvem grande quantidade de energia. Por exemplo, acidentes de trânsito em alta velocidade, às vezes colisões frontais na rodovia, né? A pessoa que pode cair de um plano elevado acima de 6 metros também é considerado alta energia, né? Ferimentos ocasionados por explosões, queimaduras, grandes queimadas também são acidentes com alta energia, e todos esses são acometimentos assim que geram problemas para o paciente no sentido de desdobramentos imediatos, né? E risco de morte, às vezes, dependendo da intensidade do trauma, né? Certo. E, doutor, falando dentro desses dois tipos, então, basicamente, todos nós estamos suscetíveis a acontecer em algum desses casos, né? O doutor comentou sobre os de baixa energia. O doutor também, como coordenador do pronto-socorro, acaba recebendo esse tipo de paciente. Então, o idoso geralmente acaba tendo bastante queda também. Então, nesse caso, seria esse tipo de acidente. Mas, independente dos casos,
precisa ser prestado algum tipo de atenção para esse paciente, né, doutor? E quais são os principais manejos que a gente deve ter? E acho que quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente destacar o que a população pode ou não pode fazer também, né, doutor? Sim. Os grupos etários que mais frequentemente têm esse tipo de acidente são as crianças pequenas, né? Às vezes os idosos também, ou pessoas com algum tipo de deficiência física, né? Esses acidentes domésticos, eles podem variar de acidentes simples até alguma coisa um pouco mais grave. Por exemplo, às vezes crianças pequenas, 2 ou 3 anos, começam a descobrir as coisas da casa, tem o risco de eventualmente colocar alguma coisa na boca e eventualmente fazer uma obstrução de via aérea, né? Às vezes a gente pega também crianças recém-nascidas que estão na fase de amamentação, que pode se afogar com leite, né? E também tem algum problema de ventilação por causa disso. Nessas situações em específico, a obstrução de via aérea em criança, existem algumas manobras que elas podem ser feitas em casa mesmo, né? Que são manobras que, com frequência, o Corpo de Bombeiros orienta, né? Que é a tapotagem, na verdade. A gente coloca a criança numa posição um pouco mais pendida, com a cabeça um pouco virada para baixo, um pouco mais baixo que a altura dos pés, e a gente faz algumas batidinhas nas costas e depois na parte da frente com o objetivo de desengasgar, né? Fora isso, outras coisas que podem ser feitas no domicílio para traumas de baixa energia são os ferimentos cortantes, né? Não é incomum a gente se machucar aí com um copo de vidro, né? Com algum utensílio de louça, né? Ou eventualmente o box do banheiro também. Então, assim, cortes no geral que causam sangramento, eles causam bastante preocupação para o leigo, para o não médico, justamente pela presença do sangue que agita todo mundo, né? Sim. Nesses casos, a gente sugere que se evite colocar qualquer tipo de produto por sobre o ferimento, né? Os antigos, eles tinham o hábito de colocar, às vezes, ervas, às vezes café, pó de café, às vezes açúcar. Açúcar, eu ia falar que eu já ouvi até açúcar. Para diminuir o sangramento. E essas coisas elas não estão recomendadas, porque, embora dê a impressão de facilitar a coagulação, ela acaba contaminando muito o ferimento e, às vezes, torna até mais difícil a gente fazer limpeza posterior e aumenta a chance de infecção. Então, nesses casos de ferimento com sangramento, por exemplo, a orientação é pegar um pano limpo, às vezes um lenço limpo, uma fraldinha de nenê limpa, e fazer a compressão local do ferimento com um pouco de força, uma compressão assim firme, né? Aí eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender que simplesmente enrolar uma toalha, às vezes ela não é o suficiente, porque a toalha, ela exerce muito pouca pressão direta sobre o ferimento, e o ferimento ele continua sangrando, e ele vai sujando, vai empapuçando a toalha de sangue, e ela vai absorvendo aquele sangue e o ferimento em si, ele não é contido. Essa questão das quedas, das fraturas também, que muitas vezes pode acontecer, como a gente citou do caso dos idosos. Idoso por si só já é um grupo de risco e que precisa de uma atenção. Então também seria uma população ali que, se acontecer alguma coisa, tem que trazer para emergência para dar aquela olhada, ou também vai dar de quem está em casa decidir se leva ou não leva, doutor? Acho que esse é o momento também, né? Aquela pergunta, vou ou não no pronto-socorro? Vou ou não buscar essa avaliação? No caso dos idosos, na maior parte das vezes, é mais prudente trazer ao pronto-socorro. Por vários motivos. Porque o idoso, ele é mais suscetível a fraturas, né? Ele tem, às vezes, osteopenia, osteoporose, que torna o osso mais enfraquecido, ele tem uma chance maior de fraturar o osso, né? A outra questão é que os idosos, às vezes, eles não verbalizam, eles não são claros na verbalização, às vezes eles não querem atrapalhar e ficam escondendo que estão com dor, né? Agora, na semana passada, eu atendi uma senhora no pronto-socorro que estava com uma fratura de quadril há já quase 30 ou 40 dias e não tinha ainda conseguido resolver essa questão. O diagnóstico foi feito no pronto-socorro, né? Então, é comum passar despercebido fratura, especialmente em idosos, né? Existe um padrão muito claro para a gente que trabalha no pronto-socorro, que é aquele idoso na madrugada que cai, que faz uma contusão do quadril e que faz uma fratura de colo de fêmur. É muito frequente no CIAT, o acionamento às 2, às 3 horas da manhã, porque daí o idoso vai dormir, de noite precisa levantar para ir no banheiro, às vezes fazer necessidade, né? Nem sempre liga a luz, nem sempre o chão está sem nenhum obstáculo, né? E daí a pessoa já é idosa, está meio sonolenta, às vezes tomou medicação para dormir na noite anterior. Então é muito frequente o idoso cair, especialmente de madrugada, e gerar um trauma de quadril que com frequência tem fratura associada e precisa de tratamento específico. Doutor, falando sobre o caso de acidentes, então, de alta energia,
O doutor citou a questão dos acidentes de trânsito, então, e hoje é algo que a gente vê muito presente na realidade da nossa cidade de Cascavel e no geral. Quais são os procedimentos também que devem ser feitos? Porque eu acredito que no momento do desespero, muitas vezes a gente tenta agir para ajudar e acaba atrapalhando, né? Então, sob o ponto de vista de pronto-socorro, primeiros socorros, o que fazer e o que não fazer também nesses casos? A primeira orientação é tentar manter a calma, porque a gente com um pouco mais de calma, a gente consegue pensar um pouco melhor e a gente consegue ajudar e cooperar com as pessoas que vão atender o acidente, né? A segunda questão é importante enfatizar que nem todo acidente de trânsito na cidade ele tem vítimas, né? Às vezes acontece um acidente, 2 carros colidem e os condutores estão ilesos, o acidente não tem muita energia, então nesses casos não há necessidade do deslocamento da ambulância para o local e nesses casos basta fazer o boletim de ocorrência e os trâmites burocráticos associados ao acidente, né? Quando há presença de vítima no local, a orientação que a gente normalmente dá é o seguinte: primeiro, é estar próximo da pessoa que está machucada e fazer o acionamento pelo telefone 193 para ter a orientação específica do pré-hospitalar com relação à vítima, né? Nesses casos, a pessoa vai ligar 193, vai falar com o telefonista que vai solicitar dados do número do telefone, a localização do acidente. Na seguida, o telefonista ele passa a ligação para o médico e o médico faz uma triagem, ele faz uma avaliação de como está a vítima. Então, às vezes, conversa com a própria pessoa que está no telefone e, às vezes, se a pessoa machucada ela tem condição de falar no telefone, ela mesma fala diretamente com o médico. Então, essa avaliação por telefone, ela dá uma ideia muito próxima da gravidade, do potencial de gravidade, da necessidade ou não da ambulância e também da necessidade ou não da ambulância avançada. E daí é importante a gente explicar o seguinte: no momento da triagem, a primeira definição que é feita pelo médico regulador é a necessidade ou não do encaminhamento da ambulância. Se o trauma é leve e não há necessidade de mobilização e a pessoa pode ir por meios próprios, depois procurar o pronto-socorro, nem sempre precisa mandar a ambulância. Às vezes, há necessidade do atendimento da ambulância e as perguntas que o médico faz, além de definir a ida da ambulância para o local, é com relação a sinais e sintomas de gravidade que possam sugerir um risco de morte nos próximos minutos. Então, nessas situações onde já é identificada uma gravidade maior, não vai apenas a ambulância para o local com o bombeiro socorrista, mas também vai o médico intervencionista do pré-hospitalar, né, o médico do SIAT, para fazer a abordagem inicial e o manejo já das lesões ameaçadoras à vida, né? E, doutor, falando sobre essa questão ainda do paciente ali que sofreu um acidente, quem tá perto, o doutor, como disse, primeiro ter calma, acionar o serviço de emergência, mas tem essa questão também do mexe o paciente do local, que eu acho que é muita dúvida, assim, né? Às vezes tá no meio da rua, daí o medo da população é se vai acontecer alguma coisa. Tira o paciente, não mexe no paciente, o que faz, doutor? Deixa ali que a ambulância vem. Como que maneja também nesses casos? E as orientações que vocês dão também para quem está geralmente acionando o serviço? Esse ponto ele é bem interessante, porque lá nos idos dos anos 90, os anos 2000, quando começou os serviços de atendimento pré-hospitalar, existia um rigor muito grande e uma orientação muito forte para a população no sentido de não tocar e não movimentar a pessoa. Então, assim, as pessoas elas foram ensinadas a não tocar o paciente, não mexer no paciente, não fazer nada com o paciente e esperar que o socorro chegue. Na verdade, parte desses casos, às vezes a pessoa nem machucada tá, às vezes o motociclista nem chegou a machucar, às vezes o machucado foi só no tornozelo ou no pé e a população fica em volta ali, o motociclista quer levantar e não levanta, não mexe, vamos chamar a ambulância, às vezes a pessoa envolvida no acidente está preocupada que possa ter alguma lesão e insiste muito para a pessoa não mexer. Então assim, com o desenvolvimento, com a experiência que os serviços pré-hospitalares eles tiveram, o que se viu? Se viu que uma boa parte desses traumas que não são traumas graves, eles com muito pouca probabilidade têm algum risco maior de lesão grave de coluna ou de pescoço que possa trazer algum prejuízo neurológico para o paciente. Então, se o paciente está acordado, se o paciente está conversando e ele está falando para você que ele não tem dor no pescoço, que ele não tem dor nas costas, que ele está bem, que ele só machucou o braço, que ele só machucou a perna, não há problema do paciente sentar, não há problema da vítima sentar, não há problema de tirar o capacete, né? Esses casos, a movimentação do capacete, a mobilização da pessoa, são nos casos moderados ou graves,
ou nos casos onde a pessoa está consciente, ela está relatando dor nas costas, está relatando dor no pescoço. Nesses casos, a probabilidade de ter alguma lesão de coluna vertebral ela é maior. Então, assim, resumidamente, o popular que está no local do acidente, ele pode conversar com a pessoa, com a vítima, e perguntar o que a vítima está sentindo, né? Se perceber que ela não tem nenhuma queixa nas costas, não tem nenhuma queixa no pescoço com relação à dor, a vítima está conversando e ela só tem ferimentos nos membros, ferimentos discretos nos membros, não há problema da vítima, da pessoa se movimentar, não há problema da pessoa sentar. Se houver dúvida, pode ser ligado para o 93, que daí ela vai ser orientada adequadamente. Né? A gente pede para ter um pouco mais de cuidado com a lesação e imobilização, especialmente nos acidentes moderados e graves. E nesses casos não tem muita dúvida, você vê logo que ele está muito ruim, que a pessoa está muito ruim. Nesses casos a gente orienta que acione o socorro para o atendimento adequado aí da ambulância. Né? Acho que é bem bacana a gente falar disso justamente sobre esse mito, né? Esse receio que a gente cresce ouvindo que não pode nem chegar perto, praticamente, nem respirar perto da pessoa, senão vai acontecer alguma coisa. Mas justamente em alguns casos, nesse calor que tá fazendo, o asfalto quente é pior do que se levar o paciente para baixo de uma árvore e tentar acalmar a situação. Então, acho que é bem importante a gente também desmistificar isso. E, doutor, recentemente a gente teve um caso muito grande que movimentou e de repercussão até nacional, que foi o caso do incêndio do apartamento e que teve, né, vítimas também. Doutor, falando sobre esse tipo de acidente doméstico, quais são também, de modo geral, assim, o que a gente pode orientar, claro, dentro da parte médica, o que deve ser feito, o que não deve ser feito? Muito se falava também sobre a questão de, muitas vezes as orientações tentar não inalar a fumaça, colocar um pano e tudo mais, mas até onde isso é certo, não é certo? Quais seriam os primeiros socorros que a gente pode tomar também nessa situação? Não só num incêndio de grande proporção, até mesmo em casa, uma panela que acabou explodindo e fez uma queimadura. Aqui tem muita questão do pessoal tomar o chimarrão com água quente também. Explica um pouquinho sobre esse tipo de paciente, esse tipo de situação. No caso das queimaduras no geral, quando a gente fala em incêndio em local confinado, como uma casa, um apartamento, um ambiente fechado, acontece, além da lesão térmica ocasionada diretamente pela temperatura e pelo fogo, a gente tem a emissão de fuligem e de fumaça, e tem o ar quente que ele fica restrito àquele ambiente, né? A gente não tem como não respirar, a gente está lá dentro, obrigatoriamente precisa respirar. Então, algumas orientações que a gente passa são as seguintes, ó. Se tiver à disposição um pano, né, se você puder umedecer um pano e colocar na frente do rosto para você diminuir a inalação de fuligem, é uma coisa que pode ajudar, né? Outra coisa que pode ajudar, às vezes, é você tentar ficar ou abaixado, né, porque a fuligem e o calor, eles sobem no ambiente, eles estão mais concentrados na parte de cima do ambiente. Então, se eu me mantiver na parte de baixo, eu vou ser atingido só posteriormente. Então, assim, eu ganho algum tempo, né? Então, ficar na parte de baixo, deitado, colocar um pano úmido para ajudar a respirar, né? E dentro do possível, daí, né, acionar o corpo de bombeiros, né? Procurar algum local de evacuação do ambiente onde você está. Esse caso foi emblemático, mas assim, casos como esse, eles são bem infrequentes, tanto aqui em Cascavel quanto fora, assim, a gente fala muito, mas assim, porque são graves, né, e sempre geram repercussão, mas acidente dentro de apartamento de casa com vítima não é uma ocorrência frequente aqui na cidade. O que é mais frequente são acidentes domésticos relacionados às vezes com churrasqueira, relacionados às vezes com café, às vezes com água quente para o chimarrão, né? E nessas situações, o que a gente orienta a fazer? O dano da queimadura tem relação com algumas questões, tem relação com a extensão da área queimada, né? Então talvez o pessoal já tenha ouvido falar do percentual de superfície corporal queimada. Então assim, os socorristas e médicos têm uma fórmula simplificada de estimar o percentual da superfície corporal queimada, que a gente chama de regra dos 9. Então a gente pega o corpo e ele é dividido em partes, né, e cada parte representa um múltiplo de 9. Então a gente de cabeça consegue ter uma noção do percentual de superfície queimada. Quando a superfície queimada excede 20%, a gente denomina esse paciente de um grande queimado. É um paciente que teve um trauma grave e ele precisa ser atendido e encaminhado para o centro de referência de queimados. Sim. Que foi o caso que aconteceu dessa moça que teve 63% do corpo queimado, né? As queimaduras, quando elas são de pequena proporção,
Da mesma forma, a gente também não orienta que se coloque outras coisas em cima da queimadura, né? Só, às vezes, um pano limpo, né? Ou se tiver com muita dor e for uma área pequena, pode ser um pano úmido, né? E em casos onde a queimadura atingiu a face, a região do pescoço, tem algumas áreas que são áreas mais sensíveis para a queimadura, que, embora às vezes não extensas, elas são preocupantes. Então, assim, a região das mãos, a região da face, a região do pescoço, a região da genitália são locais sensíveis que precisam de uma atenção especial. No caso de queimaduras de face, os médicos e bombeiros eles têm uma certa preocupação porque depois da queimadura, nos minutos que se seguem, nas horas que se seguem, normalmente acontece um edema da área que foi queimada. Quando foi queimado as vias aéreas, a região do nariz, a região da boca, da orofaringe, existe um risco de começar a edemaciar e a pessoa ter um pouco de dificuldade para respirar. Né? E nesses casos, as pessoas que lidam com queimados, elas estão orientadas a agir preventivamente para evitar, para garantir uma via aérea, que a gente fala, né? Para ventilar o paciente, para evitar que o paciente tenha desdobramentos e posteriormente a gente não consiga, a pessoa não consiga respirar. Foi o caso da senhora que foi atendida aqui no hospital. Uma das 2 vítimas desse incêndio foram atendidas aqui no Hospital São Lucas. A senhora foi atendida no pronto-socorro por mim e por uma outra colega que estávamos de plantão, e a criança foi atendida no Kids, né? Então, um desses exemplos é essa senhora, ela inalou bastante fuligem, e ela veio com bastante sinais de queimadura de face e de pescoço, então ela foi sedada, ela foi entubada para garantir a perviedade da via aérea, e posteriormente ela foi manejada na UTI, e graças a Deus evoluiu bem, e inclusive já teve alta e foi para casa. No caso de doenças como o infarto, algo assim também, doutor, a pessoa apresenta os sinais antes, muitas vezes, de fato, ter ali uma situação de mal-estar maior, mas também tem que buscar o pronto-socorro. E pode ser feito pelo próprio, por exemplo, familiar e deslocar? Como que geralmente vocês também orientam sobre isso? Se existe alguma forma correta ou não de fazer? A perda de consciência, o desmaio, nunca é normal, ele sempre é motivado por algum fator. Às vezes esse fator é benigno, por exemplo, aquelas pessoas que têm medo de sangue, medo de agulha, ou a pessoa passa mal quando está num ambiente muito quente, né? Às vezes é um desmaio simples que não está relacionado com nenhuma doença subjacente. Mas às vezes a pessoa desmaia e ela tem alguma condição de saúde que predispôs aquele desmaio e ela não sabe, normalmente ela não sabe. Então, quando o desmaio ele acontece, sempre é prudente levar o paciente no pronto-socorro para fazer uma avaliação, para verificar a pressão arterial, para verificar os sinais vitais, os batimentos do coração, para verificar o HGT, que é a glicose, para ver se está tudo bem, né, e fazer uma avaliação médica, né? Algumas doenças, o AVC, o infarto, as próprias arritmias, elas também podem causar desmaios e perda de consciência e precisam ser vistos no pronto-socorro. A questão do transporte, a questão de como levar, será que eu chamo a ambulância? Será que eu coloco no carro e eu levo? Se a pessoa persiste com a perda de consciência, é muito difícil você pegar uma pessoa inconsciente, desmaiada, e colocá-la no carro e levar ela para o hospital. Quando a pessoa está inconsciente, me parece óbvio a necessidade da ambulância para ser assistida e transportada para o hospital. Às vezes a pessoa desmaiou, mas a pessoa já recobrou a consciência. Ela já está conversando, ela já está sentada, a pessoa não está mais não responsiva, a pessoa já está respondendo. Nesses casos, depende um pouco da condição, se a pessoa tem um carro à disposição ou tem alguém para levá-la ao pronto-socorro, não necessariamente há necessidade da ambulância. Se você está próximo do hospital, está assistido por um familiar, né? Se você já recobrou a consciência, já está conversando, já está melhor, você pode ser colocado no banco de um carro, ser levado por alguém para o pronto-socorro para ser avaliado, né? Nos casos de que a perda de consciência ela se continua, daí é necessário acionar a ambulância, no caso 192 ou 193. Normalmente quando é um caso clínico 192 e quando houve trauma mesmo, daí o 193, que é o CIAT. Doutor, falando de modo geral, para a gente já encerrar nossa conversa, quais seriam as principais orientações que o doutor deixaria para a nossa população, tanto sobre esses acidentes de casa, acidentes de trânsito? O doutor que tem uma vasta experiência, já são quase 15 anos de CIAT, mais de 15 anos, e também de pronto-socorro. Acredito que tenha muito aprendido
aprendizado também por trás disso, né, doutor? Não só como médico profissional, mas como pessoa. E diante de tantas situações, quais são as principais recomendações que o doutor deixa para nós? Acho que a principal sugestão e orientação é se preocupar com isso, assim, pensar a respeito e tomar medidas previamente ao acontecimento ao trauma. No caso do trauma, a medida mais eficaz disparada para diminuir a morbimortalidade do trauma é a prevenção. E daí nos mais variados aspectos. Então, quando eu tenho uma piscina em casa e criança pequena, eu preciso cercar, eu preciso ter uma barreira física, eu não posso contar só com a minha atenção, né? Da mesma forma, existem algumas orientações com relação à amamentação, para diminuir a chance de engasgo, né? Da mesma forma, assim, os objetos que você deixa em casa para crianças pequenas, você diminui o risco se eles não estão expostos, né? Quando eu vou me deslocar na cidade e andar de carro, eu preciso estar com cinto de segurança, eu tenho que evitar o uso de bebida alcoólica, se possível, evitar andar de motocicleta, evitar andar de patinete, né? Se for feito com um dispositivo adequado, um capacete bom, bem fixo na cabeça, né? Boa parte dos traumas de moto graves, eles acontecem porque a pessoa coloca o capacete para não tomar multa, mas não fixa o capacete aqui, o jugular aqui embaixo. Na hora do acidente, o capacete voa e a pessoa bate a cabeça no asfalto. E a causa da morte, com muita frequência, é o traumatismo craniano. Então, o uso inadequado do capacete também é uma condição que predispõe à gravidade, né? E assim todas as outras questões. Eu acho assim, a vigilância, a atenção, a preocupação de fazer algo antes que aconteça, não contar apenas com a sorte, eu acho que é a medida mais eficaz, é a medida mais protetiva que nós como pais podemos ofertar para os nossos filhos e os nossos familiares, né? Em havendo algum acidente que seja imprevisível e que haja necessidade de suporte, a gente dá uma orientação geral de que a gente tem um serviço que funciona 24 horas, que é o SAMU, 192, então qualquer problema de saúde não relacionado a trauma, existem médicos capacitados, existe uma equipe que está ao acesso do telefone para dar orientações, né, e para orientar o que vai ser feito, se encaminha ambulância ou que medidas podem ser tomadas naquele momento. A pessoa sempre vai conversar com o médico e o médico vai dar orientação específica para aquele caso. Então, se a pessoa está assustada por algum evento de saúde e não está se sentindo apoiada, pega o telefone, liga 192, passa a situação para o médico, ele vai passar a orientação. Você pode levar para os meus próprios, você pode chamar alguém, isso aqui é grave, isso aqui não é, nós vamos mandar ambulância ou não. E no caso de trauma, então acidentes, queimaduras, explosões, choque elétrico, é 193. Da mesma forma, o SEAT também tem um serviço de orientação para os traumas, né? E o médico vai fazer a orientação adequada para aquele caso em específico, né? Então, assim, saber que existe esse número de telefone à disposição e de que nem sempre a ambulância vai ser associada, mas vai ser acionada, mas às vezes a pessoa vai ter uma orientação específica para aquele caso, eu acho que também é tranquilizador, né? Isso mesmo. É com essa mensagem que nós encerramos a nossa conversa de hoje. Doutor, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Tá bom, obrigado. Prazer foi meu. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!